Mas de meio Ironman, né, que é o 70.3, foram 55 até o momento. Caraca. E de full Ironman foram 25 provas. Meu Deus, 25? 25 provas já. E como que é a distribuição dessas várias provas assim durante o ano, Raul? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Schumacher, treinador. Estamos aqui para iniciar mais um episódio do InformaCast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do treinador Raul Furtado. Seja bem-vindo, Raul. Obrigado, Schumacher. E vamos iniciar aqui esse episódio, mais uma vez lembrando a todos que todo convidado que vem aqui, né, no InformaCast, ele também está fazendo uma doação aqui para a APOC, que é a Associação de Apoio aos Pacientes Oncológicos de Cuiabá, tá bom? Então, o Raul também está fazendo essa doação para as meninas lá da APOC, que é uma cesta básica para ajudar também nas refeições que elas servem lá para os pacientes que estão em tratamento oncológico, né, estão precisando aí desse auxílio, e a APOC faz esse trabalho maravilhoso, beleza? Ao pessoal que está ao vivo no Instagram, sejam bem-vindos também, diretamente aqui do Central Studios. Vamos iniciar mais um episódio aqui do InformaCast. E a promoção de hoje, o sorteio vai ser uma jersey, uma linda jersey da PHD Bike Shop. Se você tiver a fim de ganhar essa camiseta, essa camisa de ciclismo da PHD, comente "Eu quero PHD Bike Shop" e você estará concorrendo. E também para quem quiser concorrer ao sorteio, tem que entrar lá no nosso canal no YouTube, InformaCast, e se inscrever no canal, que assim vai estar concorrendo, tá bom? Quero agradecer também aqui, antes de começar com o Raul, aos nossos patrocinadores, Atacadão do Suplemento, Bateras Beach, PHD Bike Shop, Vai Bem Saudável, GTX Sports, R Máximo Serviços Automotivos e Inspire Studio Fitness. E aos colaboradores, Z4 Loja Online, que é a nossa querida Larissa, Café Três Corações, Farmapele, Farmácia de Manipulados e Ciclo Shimano. E vamos iniciar aqui com o Raul. Raul, hoje vamos falar um pouco aqui do triatlon, né, que é a sua especialidade. Como que foi esse início assim na vida do triatlon, na sua vida, do Raul? Como que foi o primeiro contato com o triatlon? Bom, boa tarde a todos. Schumacher, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E parabéns pela iniciativa de vocês da doação da cesta básica. Realmente um projeto muito bacana. Então, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? Eu comecei na luta com 7 anos de idade, lutei dos 7 aos 15, e aí o triatlon foi um dia, através do meu irmão mais velho, que me mostrou um dia o Ironman do Havaí, né? Que é o campeonato mundial de Ironman. Eu fiquei fascinado com aquilo. E aí foi tudo passo a passo. Eu comecei nas provas mais curtas e fui, né, subindo degrauzinho por degrauzinho, né, até virar atleta profissional, e corri durante 22 anos profissionalmente. Nossa, 22 anos. Quantas provas nesses 22 anos você participou de provas oficiais? Olha, curtas e olímpicas eu não sei nem te falar. Já né? perdeu as contas. Já perdi as contas. Mas de meio Ironman, né, que é o 70.3, foram 55 até o momento. Caraca. E de full Ironman foram 25 provas. Meu Deus, 25? 25 provas já. E como que é a distribuição dessas várias provas assim durante o ano? Raul, como que era a sua vida assim, para poder conciliar vida pessoal, né, trabalho e os treinamentos? Então, durante 22 anos, né, que eu fui mesmo atleta profissional, então esse era o meu único trabalho. Eu vivia full time do esporte, né? Então chegava a treinar 44 horas na semana, né? Então, assim, teve um ano que eu fiz 4 provas de full Ironman, fiz 5 70.3 e mais uma dúzia aí de provas mais curtas, né? Então, assim, foi um ano bem cheio, né? Isso aí, assim, durante algumas décadas, foi dessa forma. Entendi. E a sua formação como treinador, como que veio devido a tanta correria, tanta prova?
Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Gama Filho. Eu tenho uma pós-graduação na Universidade do Colorado, né? E tenho muita experiência aí com o esporte de triatlon, né? Massa. Já passei na mão aí dos melhores atletas, treinadores, desculpa, do mundo. Então esse intercâmbio que eu fiz aí mundo afora me trouxe muita bagagem, Né? muita bagagem. Entendi. E hoje, como treinador, você mora aqui em Cuiabá? Hoje eu resido aqui em Cuiabá, né? E aí hoje o meu foco total é assessoria, né? Então a gente treina desde aluno de triatlon, a atleta de corrida, né? Então, digamos assim, depois que eu me aposentei, né? Aí hoje eu tô nessa função de coach. E a sua assessoria, como que é o nome da assessoria? Chama RF Team. RF Team. A gente é baseado aqui em Cuiabá, mas ela é uma assessoria online, né? Então a gente tem hoje aluno do Brasil todo, temos até alunos fora do Brasil também. Massa. Hoje a tecnologia permite isso, né? Isso. Eu acompanhar e monitorar um atleta à distância. E da onde que é esses atletas de fora do país? Eu tenho um atleta da França e tenho 2 atletas da Flórida, Estados Unidos. Legal. O restante é todo espalhados pelo Brasil inteiro. Mas hoje 80% dos alunos é aqui no Mato Grosso. É aqui no Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso. Tem crescido bastante as provas, né? A federação, né? Tem assim, tido mais organização, tem mais disponibilidade. Cresceu bastante nos últimos tempos, né, Raul, aqui no Mato Grosso. O triatlon, como fórmula geral, é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? O triatlon. Não só o triatlon, mas qualquer atividade de endurance, né? Então hoje já é até análise de currículos em grandes empresas americanas se ele faz ou não alguma atividade de endurance, porque pressupõe que ele é um cara disciplinado, que ele tem horário, então comprometido. Exatamente, ele é comprometido, né? E o esporte cresce muito. E uma coisa que eu sempre falo, qualquer esporte, absolutamente qualquer esporte, se você quiser ser uma potência nesse esporte, você precisa massificar o esporte, né? Então, como que você massifica o esporte? Né? Escolinhas de triatlon, né? Provas, né, de triatlon, então facilitar esse acesso. O que você acha que tem tido esse aumento, essa procura maior nas modalidades de endurance, triatlo e tal? O que você acha que as pessoas despertou na galera? É o desafio, né? A superação, né? Aquela coisa da autoconfiança, que eu posso, né? É possível, né? E a partir do momento que ele começa a vencer pequenos desafios, ele vai ficando mais forte lá mentalmente. Isso aí traz inúmeros benefícios para toda a vida dele, em vários âmbitos lá da vida da pessoa. E você acha que tem alguma relação com a pós-pandemia aí e tal? Eu acredito despertou a galera, assim, a pandemia deu um belo empurrão, né, nas pessoas para se preocupar um pouco mais com a saúde, né, com o bem-estar, né? Então não tenho dúvida aí que a pandemia ajudou bastante nisso. Entendi. Nesse aspecto. E como que foi passar pela pandemia para vocês? Na sua assessoria, com seus alunos, como que foi lidar esse momento difícil de afastamento, cancelamento de provas e um monte de coisa que aconteceu, principalmente no primeiro ano de pandemia? Foi um pouco difícil, né? Porque tem muita gente que se motiva pela prova, né? Assim, por ter um alvo, um objetivo, né? Exatamente. Eu acho que a grande maioria aí do ser humano é movido, né? Por objetivo, né? Então, a partir do momento que você não tem prova, né? Então, muita gente, né? Então, a gente teve que se desdobrar aí para manter a turma motivado. Se reinventar, né? Se reinventar. Muitos treinos virtuais, né? Isso, a tecnologia, mais uma vez, ajudou a gente muito, né? Então, a gente tinha os meetups, né? Que eram os treinos lá coletivos no Zwift, né? Então, a gente se reunia e aí treinava grupos, né? Então, isso aí ajudou bastante. Mas não foi fácil. Porque lidar com um momento onde estava tendo grandes perdas, né? Muitas pessoas perdendo familiares, amigos e tal, aquele medo, aquelas incertezas onde ninguém sabia se
tomava vacina, se tomava um remédio tal, tudo muito incerto, né? E, querendo ou não, no esporte, as pessoas ficavam com medo de talvez, vou me arriscar a fazer treinos mais fortes, vou correr o risco de pegar esse vírus e não sei o quê. Teve essa galera assim que tipo tirou o pé? Teve sim, teve muita gente assim, e assim, foi tudo assim uma novidade, né, então a gente não, né, não sabia com o que a gente estava lidando nela no início, então tinha várias lá vertentes, né, mas uma coisa foi assim, foi unânime, né, as pessoas passaram a prestar, a dar mais atenção para a saúde física, né, para atividade física de forma geral. Isso aí foi uma coisa que a pandemia ajudou bastante a ter esse desabrochado nas pessoas. E qual que era assim, na época que você treinava? Porque cada atleta tem um lema, né? Tem uma frase interna ou uma motivação, uma inspiração. Na época que você fazia, né, essa correria, esse volume grande de provas e tal, qual que era a sua maior motivação ou sua frase ou seu lema assim nessa época de atleta profissional? Tem uma frase assim que eu gosto muito, que até hoje até eu falei essa frase para um amigo meu, e que é uma frase assim que sempre me moveu muito, né? Em inglês ela diz assim: Tell me I can't, I prove you wrong, né? Então assim, ela traduzindo, diga-me que eu não posso e eu te provo que você está errado. Então eu sempre fui lá movido a desafios, e principalmente quando alguém ou alguma coisa tentava me limitar, né? Então isso sempre me moveu. Então eu lembro 2008, quando eu fui o melhor atleta no Ironman Brasil, né? Até então eu não era conhecido na prova longa e eu fiz uma prova fantástica em Florianópolis. E aí eu lembro que depois da prova eu escutei um burburinho, muita gente falando: eu acho que foi sorte, porque fulano de tal não foi bem. Eu falei: cara, sorte? Numa prova de Ironman, de 8 horas, sorte? Cara, o cara não tem sorte em prova longa. É? Pô, cara, tá bom. Aí em 2009 eu fui e fiz a mesma coisa, né? Então assim, pessoas para te limitar, para te colocar para baixo, vai ter o tempo todo. O tempo todo. Então eu uso isso como assim, como uma injeção de adrenalina interna. É isso que me motiva. Entendi. Sempre é os desafios, é sempre a dúvida, né, alheia ou as pessoas querendo te diminuir e tal, isso É, sempre foi o seu gás maior. exatamente. E assim, e hoje eu vejo, Schumacher, que eu creio que não só no esporte, mas em vários âmbitos aí da vida você vai se deparar com isso, sabe? Pessoas ou coisas tentando te limitar. Ainda mais agora com essa era de internet, rede social, a galera Muita informação. hater cai matando, né? Qualquer coisa que você faça ou se destaque, você vira telhado de vidro, né? Com E muita certeza. gente joga pedra, né? Com Mas certeza. eu acho que tinha que ter essa parte, igual do Raul aí, de utilizar isso como um gás, né? Eu sempre, né, utilizei isso como uma forma de me motivar, né? Era isso que me movia. Eu lembro que depois, né, lá do Ironman Brasil, eu fui para o Mundial do Havaí, né? Eu fui o segundo atleta mais jovem lá na elite masculina, né? Eu tinha 27 anos. Então, assim, e aquilo ali me motivou bastante. Eu lembro que eu iniciei o meu ciclo de treino, né, para a temporada de 2009, e assim, eu estava super motivado, porque eu tinha muito claro lá na minha cabeça aquelas pessoas falando: o cara foi sorte, não sei o quê, porque então aquilo me motivou bastante. Entendi. E como que foi o início da sua assessoria? Como que foi esse outro novo desafio? Porque uma coisa é você receber auxílio, receber feedbacks, receber instruções de treinadores, né? Inclusive, igual você falou, já foi treinado pelos melhores treinadores do mundo afora. Como que foi o início você começar a ser isso? Começar a ser treinador, começar a ter que instruir, mostrar os caminhos, né? Foi uma coisa natural, né? No início, assim, muita gente pedia, né, para vir lá treinar. Eu ainda era atleta profissional, então, assim, queriam estar juntos, só ali lá treinando. E aí um ou outro, né, pedia dica e tal. E aí foi, assim, gradativo também. Comecei com um atleta, né? É o Eduardo Gonzalez, que é um amigo pessoal, ainda treina comigo até hoje, né? Já foi para vários lá mundiais, né? Aí tanto no Havaí quanto de 70.3, um baita atleta. Então assim, então
um processo gradativo. Mas só na hora que eu me aposentei, mesmo do esporte profissional, é que eu realmente foquei e foco todas as minhas energias para isso agora, para retribuir um pouco do que o esporte me deu e continua me dando até hoje. Então, assim, para mim, eu poder ser ferramenta, ser instrumento de melhora ou de, enfim, de alcançar objetivos nas pessoas é extremamente gratificante. Massa, é isso aí. Todo treinador tem um retorno, né? Seja ele qual for a modalidade, né? Só de trazer esse bem-estar ou essa superação, a melhora numa performance, o cara bater os seus recordes pessoais, isso aí é super gratificante, Com né? certeza. E quais são os pilares do treinamento do triatlon hoje, Raul? Porque, assim, muito se modificou da base do treinamento antigo, talvez lá na sua época, né? Hoje a gente sabe que menos é mais, né? Muitos treinadores em várias modalidades também já identificaram a hora certa de saber apertar, a hora certa de, né? Como que é essa questão dos pilares de treinamento? Explica para o pessoal, assim, resumidamente como que funciona. Então, o triatlon, assim, né, ele é um pouquinho mais lá complexo, porque ele envolve 3 modalidades, né? Então, você equacionar tanto os treinos de natação quanto os treinos de ciclismo e corrida, né, não é uma coisa tão simples quanto, né, você se tratar de apenas uma única modalidade, né? Então, assim, um atleta hoje lá profissional, ele treina as 3 modalidades praticamente todos os dias, né? Então, assim, você equacionar isso de forma nela correta, né, e que dê resultado, né? Assim, não é uma ciência tão fácil, né? Então, assim, no início a gente nela trabalhava com uma periodização lá tradicional, né? O que é uma periodização tradicional? É aquela que na época de base você faz muito volume, baixa intensidade, né? Enfim. E hoje a gente já, principalmente para o pessoal de prova longa, a gente faz uma periodização invertida, que a gente chama. Então, assim, na época de base a gente faz menos lá volume, mais trabalho de força, mais intensidade. E aí sim, na hora que a gente entra na fase específica desse atleta, é que a gente coloca o volume lá necessário nela para ele. E hoje a gente trabalha com uma terceira lá periodização, né? Que é uma periodização que a gente faz 80%, às vezes até 90% do treino em zona 1, para zona 2, e a gente trabalha ou zona 1 ou zona 2, ou zona 4 e zona 5. Então a gente não tem muito aquela zona de platô, né, que é uma zona 3. Né? Então ou é muito leve ou é muito forte. Né? Então esse tipo hoje... 80-20, né? 80-20, exatamente. Então hoje a gente usa muito isso nela com os atletas de endurance, né? Os noruegueses, né, eles fazem isso aí com maestria hoje, né? Então é uma coisa que vem dando muito resultado. E hoje também com a tecnologia, né, Schumacher? Então as métricas, então hoje é muito fácil você ver métricas de um atleta, né? O próprio dispositivo Garmin, né, te dá inúmeras métricas, né? Sim. Até da qualidade do sono, né? Enfim. Hidratação, da tua frequência cardíaca basal. Adaptação então assim, ao calor, né? Exatamente. Então a gente pega um atleta, né? Ele tá, 5 dias com a frequência lá basal dele, 5, 6 BPM acima do normal. Então a gente sabe que o cara, né, ela tá cansado ou tá sobre algum estresse, né? Então isso aí já é um indicador pra gente na hora da gente, né, montar o treino recuar, dele. Né? Exatamente. Conforme lá você falou, né? Nem sempre mais é melhor, né? Então o treino ideal é o treino ideal que cabe nela para você. Até porque cada atleta tem uma vida, tem uma rotina, tem uma logística do dia a dia, né? Trabalho, família, etc. E tem fatores externos que influenciam muito. Com certeza. Né? No estado físico, no estado emocional, né? Até espiritual. E isso influencia no treinamento, né, Raul? Com certeza. A gente na RF Team, a gente tem uma ficha de anamnese nossa, né, que o atleta tem que preencher antes dele entrar. E ela é uma ficha bem abrangente, né? Então, assim, tem gente que até me pergunta, mas o que tem a ver essa pergunta aqui? Quais são as 5 maiores bênçãos da sua vida? O que isso tem a ver com o esporte? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, eu pergunto da qualidade do sono, eu pergunto do nível de estresse, né? Então, assim, eu pego um cara que não dorme, que tem problema para dormir, sabe? Que está com nível de estresse alto. Eu não posso tacar volume nesse atleta. Tem né? que Então, ir
trazendo para ele a consciência que ele Exatamente. precisa reverter esses Exatamente. Então, assim, a gente procura olhar a coisa como um todo, né? Então, integrativo, né? mais uma vez, o treino ideal vai ser aquele treino que cabe na tua atual logística de vida e na tua atual fase de vida. Exato, exato. Muitos treinadores não entendem isso, né? E utilizam de metodologias e às vezes baseado em artigos, livros, etc. E querem colocar aquilo à risca, né? Independente da situação do atleta, né? E isso acaba colocando tudo a perder, né? Numa preparação, por exemplo, para um Ironman. Exatamente, exatamente. E um erro assim, um erro bem assim, nela comum, Schumacher, que eu vejo, aí na maioria dos atletas de endurance, a grande maioria treina forte demais. Grande maioria. Porque eles acham que precisa, talvez, tirar o tempo perdido, ou precisa chegar super bem e acaba colocando o carro na frente dos bois, né? Exatamente, porque eu vejo assim como alguns pontos, né? Um deles é a tecnologia. Hoje todo mundo tem GPS, né? A ilha tem o Strava, enfim, tem vários aplicativos onde existe uma, digamos assim, uma competição virtual, né? Tem os treinos em grupos, né? Então, às vezes o cara vai para um longo de corrida, né? Onde ele tinha que nela fazer esse longo numa zona 1, numa zona 2, mas aí ele tá com um grupo lá, aí ele quer mostrar serviço, aí ele faz o treino numa zona 3. Aí isso aí já atrapalhou toda a programação da semana dele, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, treinar leve é uma arte. Poucas pessoas lá conseguem nela treinar leve. E até porque para você treinar forte, você precisa vir de uma sequência de treinos leves. Porque se você vier de uma sequência de treinos naquela zona de platô que a gente falou, ali que é uma zona 3, você não vai conseguir treinar forte. Você vai acabar voltando para essa mesma zona de platô que você estava. Então você fica o tempo todo nessa zona de platô. Né? Então você não tem uma melhora tão rápida como se você respeitasse esses dias de... É a zona cinza, né? Exatamente. Igual você falou, é uma arte treinar na zona 1, né? Eu também, na minha assessoria, que é só ciclismo, é muito difícil colocar na cabeça dos atletas que a zona 2 é a base de tudo, né? Que treinar pelo menos 50% de um treino em zona 2 é o importante para aquela construção ou para a manutenção da condição aeróbica, né? E aí a galera, é o que você falou, encontrou a turma para fazer um giro de bike ou tá lá fazendo treino sozinho e passa um amigo acelerando lá, o cara não aguenta, né? É bem isso. Parece que é um espírito de porco lá que cutuca o cara. Mas como que faz para equilibrar, Raul, as três modalidades, natação, bike, corrida, junto com o trabalho de força, com a musculação? Porque muita gente acha que, não, só vou pedalar, correr e nadar, tá ótimo, né? Aí tem gente que, não, tem que pedalar, correr, nadar e puxar ferro pesado. E tem gente que não, assim, não consegue conciliar isso. Como que faz para equilibrar isso? Eu vim de uma escola, né, que é a escola do Brad Sutton, né, que é um australiano, onde eu tive a chance de procurar conviver bastante, né, em que o trabalho de força, a gente faz muito esse trabalho de força dentro das três modalidades, né. Claro, se o atleta tiver tempo, né, para ele ir numa sala de musculação e tá, né, fazendo algum complemento, é super válido, mas não essa musculação tradicional, como é conhecida. É muito trabalho de core, muito aí trabalho de cintura pélvica, né? Então são assim trabalhos bem lá direcionados. Mas a gente faz o nosso trabalho de força muito na bike. A gente faz muito em cima da bike, através dos treinos de Big Gear, né? Então a gente faz uma musculação específica em cima da bike. Nos treinos lá de natação, com uso de palmares, de bend, né? Na corrida, com os trabalhos de hill, la repetition, né? Que são corridas em subidas. Então a gente treina muito esse trabalho de força específico dentro lá das três modalidades. Eles são fundamentais. Sim. Fundamentais. E a musculação entra como um complemento, por exemplo, porque no mínimo 2 modalidades o cara treina por dia, né? No mínimo, chutando baixo aqui. Depende da logística de cada um. Sim. Né, e tal. E aí, como encaixar um treino de musculação, seja ele core
ou treinar estabilizadores, né, piriforme, glúteo médio, Exatamente. que são os que geralmente sobrecarregam quando não são fortalecidos, né? Perfeito, perfeito. Como que encaixa, assim, para o cara ter uma boa recuperação? Porque no outro dia vai ter mais 2 treinos, Sim. mais 2 modalidades e assim por diante. Sim, então, o atleta meu que hoje ele tem uma certa lá, deficiência de tempo, ele tem pouco tempo para treinar, então a gente dá ênfase, esse próprio trabalho, ele faz em casa, com uma Swiss Ball, sabe, lá, com alguns bands, ele faz, pô, cara, Kettlebell. 20 minutos ele faz isso em casa, né? Então, assim, então a gente vai dar, né, sempre a preferência, tanto pro treino de natação, bike e corrida, do que para a musculação em si. Agora, se ele é um atleta que ele tem tempo, aí sim a gente vai para dentro da sala de musculação, a gente faz algo mais elaborado, mais específico para ele, né? Mas hoje é perfeitamente possível, né, você, né, tá deixando um atleta bem lá condicionado, só com um simples trabalho de, né, glúteo médio, core muito bem fortalecido, né? Isso aí são coisas que o atleta, né, ele bem orientado, ele faz em casa isso. E, assim, a gente sabe que todos os esportes causam desequilíbrios musculares, né? Pela ação de alguns grupos musculares mais e outros menos, né? E isso, de certa forma, quando não observado, traz lesões e etc. Ou alguma fadiga, ou até a limitação na performance do atleta. O que você orienta para os seus atletas hoje em relação a esses desequilíbrios, né? Porque no ciclismo é um tipo de desequilíbrio, na natação é outro, na corrida é outro. Né? Geralmente é a cadeia anterior que a gente trabalha muito mais do que a posterior. Exatamente. Como lidar com esse desequilíbrio, assim? O que você passa para os atletas? Vamos fazer isso, aquilo. Assim, de forma assim, a geral, né, eu peço assim para todo mundo estar sempre com o core e sempre com a mobilidade muito em dia, né? Isso aí é meio que, né, é de praxe lá para todo mundo, né? Mas quando eu identifico algum problema específico, né, no atleta, eu vou e oriento ele especificamente, né, alguns exercícios para ele estar, né, incorporando na rotina. Eu, além de treinador também, eu faço bike fit, né? Então, assim, eu tenho formação na Retool, né? Desde a época de 2012, eu tenho todos os cursos da Retool. Então, através do bike fit, eu já identifico várias, né, discrepâncias de força, né? Então, ali mesmo, no estúdio, eu já começo a orientar o atleta em relação a isso. Né? Porque esses lá desequilíbrios, que é uma coisa que todo mundo tem, né? A gente só não pode deixar ele ser muito discrepante, muito forte, né? Tentar minimizar eles. Minimizar eles, exatamente. Zerar é quase impossível, mas a gente tem que tentar minimizar para que esse atleta siga treinando, competindo por muito tempo, né? Exatamente. Antes que alguma lesão o tire fora de campo, né? Exatamente. E as estratégias, Raul, para um atleta de triatlon são totalmente diferentes para só natação, só corrida ou só bike. São várias as estratégias que um treinador, como você já passou por tantos anos competindo profissionalmente, como que você consegue melhorar uma estratégia de um atleta para que ele vá bem naquela prova, para que ele tenha todo o suporte nutricional, mental? Como que são essas estratégias? Olha, a maioria dos atletas que eu pego, né, que já na época passaram lá pela minha mão, o principal problema deles todos é autolimitação. Né? Então, eles mesmos se autolimitam, têm medos, têm, né, não vou conseguir, certos receios. Então, assim, o principal, né, papel meu, né, de imediato é tentar desatar esses nós lá mentais, né? Que a partir do momento que eu tiro esses nós mentais, aí ele passa a render muito mais fácil nos treinos e aí ele passa a evoluir de forma mais rápida, né? Mas a grande aí, porque a maioria tem medos, tem limitações que, né, que às vezes ela começou na infância e que eles trazem isso para a vida esportiva deles. São vários bloqueios. São vários bloqueios, E como que você faz para, assim, de certa forma... É óbvio que uma ajuda ou o trabalho de um psicólogo na vida de um atleta, de todas as modalidades, né? Hoje a gente vê que a psicologia esportiva cresceu muito, né? E que todo mundo precisa desse suporte, dessa base. A gente tem visto nas últimas 2 Olimpíadas casos, né, de atletas que travam, né,
tiveram abalos ali emocionais, psicológicos, igual você falou, às vezes da infância, e que a pessoa não conseguiu performar, né? E aí o trabalho do treinador entra nessa parte onde que, com toda a sua bagagem, né, você consegue, de certa forma, ir por caminhos onde você consegue destravar esse atleta, né? Sim, através até de algumas sessões que a gente às vezes coloca na rotina do atleta, que são, digamos assim, sessões desafios, né? Então são treinos extremamente difíceis, né? E que se o atleta passa ali por aquele treino, ele fica um pouquinho mais forte mentalmente. Isso aí vai ajudando a destravar esses medos e dar a autoconfiança para o atleta, que ao meu ver é uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de atleta, é ele acreditar que ele pode, é ele ter essa autoconfiança. Massa. Até porque o triatlon não é algo que dá para qualquer um fazer, sair treinando, né? A gente sabe que tem que ter uma base esportiva, tem que ter pelo menos um lastro fisiológico de ter tido contato com outros esportes, né? Porque começar do zero é algo que demanda tempo também, né, Raul? Demanda, mas mas é uma coisa nela curiosa, né, Chumé? Você ela tocar nesse assunto. Que uns 20 anos atrás, o triatleta, ele era sempre o cara que já vinha já de outro esporte, ou ciclismo, ou corrida, né? E ele migrava para o triatlon, né? Hoje, isso aí já está mudando um pouquinho. Hoje a gente já tem atletas que já iniciam no triatlon, né? Então hoje com as distâncias mais curtas, hoje a gente tem o super sprint, né? Que você nada lá 350 metros, que você lá pedala 10 quilômetros e que você corre 2,5. Então aí a gente está falando de uma prova de, né, 45, né, 50 minutos para um atleta que é bem iniciante, né? Então isso aí é uma coisa legal, que o atleta ele já começa a vida esportiva dele no esporte, né? Inserido no esporte, né? Isso aí a gente, né, ela tem visto hoje que os recordes aí não param de cair, né? Então é recorde atrás de recorde, né? Então vem uma geração muito forte. Massa. E qual que é o recorde aí de um Ironman full? Hoje. O full tá 7,24, se eu não me engano. 7,24, Então, assim, tá muito rápido. Quem que é o dono desse recorde? É um norueguês, chama Christian Blumenfeld, né? Então, essa galera lá no triatlon, eles estão no topo? Noruega? Ou os alemães também? Os alemães, noruegueses, né? Australianos, os europeus, assim, de forma geral, são muito fortes no esporte, né? São muito fortes, né? E assim, a gente teve um ganho muito grande, principalmente na bike, e isso aí devido também muito à tecnologia, né? Então, os tempos... Há 20 anos atrás, você pedalar para 4,30 numa prova de Ironman, que dá lá 40 de média, né, 40 ponto alguma coisa de média, era um baita tempo. Hoje 4,30 é um tempo regular, sabe? Se você for atleta profissional, você tem a obrigação de você estar pedalando abaixo dos 4,30. E na corrida? Né? Teve, assim, uma diminuição muito grande? Teve, mas não tanto, né? Eu acho que teve mais agora, nela, devido aos tênis de placa de carbono, então houve sim uma queda, mas... E é permitido, não é nada. É permitido. É permitido. Então hoje, né, igual o próprio Christian, né, Blumenfeld, já está, né, correndo na casa dos 2,30 a maratona. Ele fez Frankfurt agora, correu para 2,32, depois de ter pedalado 4,03 na bike, né? Então assim, é muito forte. E na natação? É muito forte. Nadou 46, dá 1 minuto e 12 a cada 100. Nossa. Então assim, é muito rápido, sabe? Então é uma coisa que... E no Brasil, qual que você já correu? Floripa, acho que a outra é Recife, né? Floripa, Fortaleza. Fortaleza. Isso. Qual desses dois que é assim, mais difícil? Olha, Fortaleza é uma prova mais dura, né? Devido do calor? Às condições climáticas, né? Quente, vento, úmido, né? Então é uma prova mais difícil. Mais. É uma prova mais difícil, né? Nela Florianópolis, né? Onde é a etapa aqui, né? Do Mundial, né? Então, é Florianópolis, né? E outras internacionais, assim, qual foi a mais difícil que você já correu? A mais difícil eu acho que foi o Ironman do Havaí, né? Porque é uma prova... Mar pesado...
É uma prova que não libera roupa de borracha, né? Então é uma prova que você nada, né, sem, porque na hora que você nada com a roupa de borracha, você tem um ganho, né? Sim. Tanto de flutuabilidade, enfim. É Até uma natação um pouco mais fácil. de controle de temperatura também do corpo, né? Exatamente. Então, o Havaí é uma prova que não libera, né, Vai só de sunga. a roupa de borracha, exatamente. Você vai só com teu, né, com teu tri-suit ali. A bike, ela é uma bike extremamente dura. É um percurso, né, que é subida a plano, eles chamam de rolling hills, né? Vento lateral. Muito vento. E a maratona é extremamente quente, extremamente quente. Então, assim, e além de todas essas lá condições, né? Eu lá no meu caso, né, que as 2 vezes que eu corri, tava eu e mais os 49 lá melhores do ranking mundial, né? Então, porque lá no Havaí só largam os 50 lá melhores atletas do mundo, né? E eu, assim, por 2 vezes, né? Conseguiu esse índice. Tive a chance de, na época, de estar largando lá. Então, eu assim, considero o Havaí a prova mais dura. Lá é o ápice. Lá é o ápice. Lá é o ápice. Lá é a Copa do Mundo. Entendi. É lá. Massa. E como que é conviver com esses caras lá? Eles trocam ideia? Trocam. Ou eles são meio assim? Não, porque o europeu já tem meio que um perfil de... Não, trocam ideia. É mais os caras... povo latino, assim. No meio assim, nela, dos atletas profissionais, pelo contrário, eles são mais assim, acessíveis do que até muitos atletas amadores, né, que estão ali naquela migração para ser atleta profissional, mas estão um pouquinho com o nariz em pé. Com ego, né? É, exatamente, com ego. A galera do triatlon tem uma evolução emocional diferente, né, Raul? Às vezes até espiritual, porque muita gente medita, muita gente procura válvulas de escape na religião, na espiritualidade, e Sim. isso traz com que o ser humano em si tenha uma evolução e tenha um tratamento diferente, né? Com certeza. Hoje, Schumacher, eu falo, né, que o maior hoje benefício do esporte, né, que eu vejo para a vida das pessoas não é físico, mas é um benefício espiritual, mental, né? Então eu enxergo hoje o esporte como sendo o principal, né, benefício do esporte é esse. E não só físico, estético. A galera do enduro, assim, no geral, né? Essa galera tem uma mentalidade diferente, né? Não que em outros esportes não tenha, né? Esportes coletivos e tal, mas o cara que treina sozinho, né? Ou ele tá dentro da água ali, ele e Deus, ou ele tá correndo ali com o seu fone de ouvido, ou ele tá pedalando, ele desenvolve ali uma capacidade de resiliência, de mútua, assim, de empatia maior, né? Com certeza. Uma prova longa dessa, eu falo que ela é pelo menos 70% mental, né? Então, assim, quem não é do meio fala, mas tem certeza que é isso? Eu falei, cara, tem. É pelo menos 70% mental. E você já teve durante todas essas provas que você fez aí, algum evento, teve alguma dessas provas que você teve alguma experiência fora, assim, do comum, algo espiritual, algum encontro com Deus, sei lá, teve algum? Já tive, só que não foi em prova, né? Foi em treinamento. Eu já tive uma experiência de quase morte, né? Eu morava no Rio, a capital, e aí um dia, era uma quinta-feira, eu estava treinando ciclismo lá no Recreio dos Bandeirantes, e eu bati na traseira de um carro. Eu estava fazendo um tiro de 1 minuto, né? Tava muito rápido na bicicleta, e eu bati na traseira de um carro. E aí, enfim... Carro parado. E aí, assim, passou um filme inteiro, assim, da minha vida, assim, eu não sei te explicar me falta... Eu tenho a pobreza de vocabulário para poder te explicar, entendeu? O que passou ali. Mas foi um filme, assim, foram vários lá momentos da minha vida que passou ali. E aí, de repente, eu abri o olho, tinha uma multidão já em volta do carro, então eu não sei te quantificar, né, quanto tempo foi isso, mas... Foi ali que você teve Foi. Um flash, assim, exatamente, de tudo que aconteceu, e voltou. Exatamente, e voltei. Massa. Eu já tive isso, mas não foi treinando, não, foi tombo besta mesmo, e tive um apagão, e aí do nada
começou a passar um monte de coisa na cabeça e voltar. Aham. Imagina num acidente, que geralmente tá correndo pra caramba. Né? Exatamente, é. Aham. E quantos atletas você já treinou, Raul? E colocou assim em mundiais, em Ironman, 70.3? Quanto que é essa galera aí já que Ó, passou pelas essas mãozinhas desse treinador? olha, eu tenho uma penca aí de atletas aí que eu já coloquei aí para correr mundial, lá, tanto de Ironman, que é o Havaí, quanto para mundiais de Nela 70.3, né? Então eu tenho bastante atleta aí que Homens e mulheres. homens e mulheres de diversas lá faixas etárias, né? Então assim, e aí hoje, né, eu tô aqui no Mato Grosso, então a minha uma aqui das minhas funções aqui que eu tenho é desenvolver o esporte, é massificar o esporte. Então, né, a gente faz vários eventos simulados, né? Então, assim, pela falta até de prova, então a gente dá ênfase grande em fazer nela simulados, porque, né, voltando àquele ponto, qualquer esporte para virar potência, você precisa massificar o esporte. Né? Então, tem que ter esse porque é o trabalho de base. Então, eu vou, através da iniciativa lá privada agora, a gente quer começar um projeto, uma escolinha de triatlon, né? Massa. Então a gente tem isso em mente aí para estar realizando. Quem que tá envolvido aí nesse projeto? Você, Genilson? São alguns amigos, iniciativa lá privada mesmo, tá? Então a gente não tem ajuda aí de nenhum órgão público ainda, né? Então é uma iniciativa privada de amigos, né? Então a gente vai começar a dar o primeiro passo. Uma manda caducando, vai ser ou só a galera já pronta? Não, a gente vai pegar cru. Tudo? Molecada. Massa. Molecada cru. Nossa, Exatamente. isso é massa, hein? Exatamente. Massa demais. Você gosta de café? Adoro. Pô, vou fazer um café aqui pra gente aqui, da Três Corações, que é patrocinador do nosso canal. Maravilha. E enquanto isso, eu vou aqui fazer umas perguntas mais pessoais pra gente dar uma quebrada aqui. E aí você me responde, Raul, de bate pronto assim, né? Vou fazer 5 perguntas pra você, pra galera conhecer um pouco mais o Raul aí. Qual que seria um ídolo pra você hoje, Raul? Um ídolo. Ayrton Senna foi um grande ídolo para mim. Esse aqui? Exatamente. Esse aí. E qual seria assim uma música que o Raul tem nas suas playlists, tem no seu carro, uma música favorita, um estilo musical, alguma coisa que te marcou muito, que você sempre está buscando ela para... Eu sou bem eclético nela com música, mas tem algumas que eu gosto nela bastante. Aí aqui para citar uma, eu vou citar lá Bob Marley, Three Little Birds. Tá? Então, porque é uma música que eu acho que ela cabe muito aí na vida da gente, né? A letra dela muita gente não conhece, né? Para você não se preocupar, porque tudo vai dar certo. Massa. E um filme, algum filme que você Homens de Honra. Você assiste várias vezes, você recomenda, que você fala pra galera, ó, esse aqui é top. Tem vários, mas o que eu mais gosto é Homens de Honra. Homens de Honra. Qual Homens que é de o desenrolar desse filme? Ele é baseado numa história real. Ele conta a história do primeiro negro americano a entrar para a Marinha como mergulhador. Massa, É um filme fantástico que eu recomendo. massa. E um livro, uma leitura de cabeceira. Tenho várias, desde a parte espiritual, eu sou espírita, né? Então eu leio muita obra espírita, mas um livro, obrigado. Um livro que eu li lá recentemente, né? É do George Orwell, né? Que é 1984. É o título do livro? É. 1984? É. E é o que? É o decorrer. Fala um pouco do que a gente vive hoje, né? Lá no Brasil, né? Lá dessa coisa. Então, retrata bem isso. Massa. E se você pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa na história do Raul? Olha, graças a Deus, hoje eu tenho certeza que eu optei pelo caminho certo, né? Eu lembro que no início muita gente, né, assim, né, falou, cara, você é doido, por que você treina tanto? Pô, vai ganhar dinheiro, vai não sei o quê, né? Então, mas eu tinha um sonho, mas não era um sonho assim, a Deus dará. Eu tinha essa consciência que quanto mais longe eu fosse no esporte, mais portas iria me abrir depois.
né? Então, eu fui com todas as forças que eu tinha. Eu nunca fui talentoso no esporte, mas nunca fui. Sempre foi esforçado. Nenhuma das 3 modalidades, sabe? Mas eu treinava mais do que a grande maioria. Para né? poder ter... Exatamente, né? Então, uma outra frase que eu gosto bastante, ela diz assim, que não existe nenhum genótipo que um bom fenótipo não possa superar, né? Óbvio, né? Na hora que você tem os dois na mesma pessoa, aí você tem os caras fora de série, né? Mas 80% dos casos é só fenótipo, né? Então, assim, foram inúmeros ex-companheiros de treino que eram muito mais lá talentosos que eu, mas que não foram até onde eu fui. Porque tinham muito genótipo, mas não tinha fenótipo. Né? Então isso aí vale para qualquer coisa que você faça na sua vida. Todas as áreas, né? Eu não conheço ninguém que estuda matemática 8 horas por dia e que fala que é ruim em matemática. Não conheço. Não conheço ninguém que estuda 8 horas em inglês por dia e fala que não sabe falar inglês. Não conheço. Tá? Mesma Então, coisa no treinamento. mesma coisa no treinamento. Exatamente. Nossa, show de bola. E falar em treinamento, em horas de treinamento, quantas horas treina um atleta de triatlon hoje? Porque hoje é uma realidade, né? Diferente da vez da sua época e tal. Como que é essa carga horária de um atleta de triatlon, Raul? Olha, vamos aí falar de um atleta profissional? Profissional. Tá, profissional. Profissional hoje treina pelo menos 30 horas na semana. 30? 30 horas na semana, Eu vim de uma escola, né, que foi a escola do Cali, do Brett, né, então é onde a gente treina muito, né, então a gente chegava a treinar 40, 44 horas na semana. Isso era uma semana normal pra gente. Tinha um day off? Não, era muito raro o day off. O day off era um dia de treino leve, isso tinha. Mas assim, você ficar um dia inteiro... Descansava carregando pedra. Descansava carregando pedra, mas umas pedrinhas leves, então dava pra levar na boa. Pedregulhozinho, Dava pra levar na boa. Mas assim, mas isso é uma coisa assim que você tem que muito saber fazer a leitura lá também do teu atleta, né? Tem gente que vai lá responder muito bem, com muita carga de treino, e tem outros que vão render melhor com um pouco menos de carga, né? Então a gente saber identificar o perfil do atleta também é uma coisa muito importante, né? Então, assim, mas hoje eu tenho atletas amadores, que treinam 10, 12 horas na semana e que fazem prova de 70.3, né? Então tranquilo. É totalmente possível, né? Principalmente com a tecnologia hoje, né, que a gente tem de estar treinando um treino de ciclismo indoor, né? Então você otimiza muito tempo. Né? Então é perfeitamente possível. Entendi. Dá para também adaptar, quando possível, uma esteirinha, né? Com certeza. Manter a rodagem em dia. A esteira é uma baita ferramenta, principalmente para quem não tem o background da corrida, né? Para quem não é aquele cara que sempre correu, que tem uma mecânica ela deficiente. Então, a esteira, no meu ponto de vista, Schumacher, é uma das melhores ferramentas para você botar auxiliar, né? Um atleta para ter uma corrida decente, digamos assim, né? Então, principalmente por aumento de frequência de passo, né? Então a esteira é fantástica para isso. Sim. Ainda mais com as condições que a gente está tendo recentemente aqui, né? Fumaça, tempo seco, temperaturas elevadas, né? De repente, um treino numa bike indoor no rolo, uma corrida na esteira, a natação não muda nada, né? Mas a parte de corrida e bike tem muita importância recuar, não talvez no volume ou na intensidade, mas colocar o cara em ambiente mais controlado. Exatamente. Até por conta da recuperação, né, Raul? Exatamente. E assim, uma coisa que eu sempre falo, né, a partir do momento que você deixa de ir pra rua, né, pedalar no caso, é um dia a menos que você está se expondo. Né? Então, assim, e fora que o treino indoor, as métricas para você mensurar o treino é bem mais fácil do que num treino outdoor. Né? Então você tem essa é uma das vantagens. A outra grande vantagem, no meu entendimento, é que você otimiza muito seu tempo. Então a gente está falando aí de um treino, né, aí de 2 horas outdoor, é um treino que vai dar 1h10, 1h20 no máximo indoor. Porque indoor você não para nunca de girar. Né? Então essa
a matemática que a gente faz para Exato. quando o cara está treinando indoor, né? Exato. E hoje aqui em Cuiabá eu tenho vários atletas meus, né, que treinam ali na Bodytech, na academia, e ali tem uma estrutura fantástica, tanto de bikes, né, que marcam potência, que As tem pouca esteiras, conexão, as esteiras, né, assim, fantástico. Então eu preconizo bastante o meu atleta ao treino indoor. Até porque eu vim de uma escola, né, onde se preconizava bastante o treino indoor, tanto em rolo quanto em esteiras. Então é uma coisa que eu É um sou muito treino fã. mais proveitoso, É né? um treino mais proveitoso, Até porque exatamente. aqui o relevo de Cuiabá sobe e desce, a gente não tem muito lugar plano para poder executar um treino com tanta perfeição igual o indoor, né? Onde a Aham. gente consegue na bike segurar a potência tal, na corrida manter o pace tal, enfim. Exato. Tem os outros fatores que também, né, tem que ter essa adaptação, né? Que é a adaptação a vento, a temperatura e tal, é importante. Sim. Mas o indoor é um auxílio muito bom, igual você falou, Muito, né? muito bom mesmo, né? Porque consegue executar um treino de qualidade, né? A Exatamente. pessoa está num ambiente controlado. E qual que é a metodologia que vocês utilizam hoje lá na RF Team, Raul? Então, a gente meio que, né, separa lá os atletas de prova curta e de provas longas, né? E eu, cara, basicamente, só trabalho com essas duas metodologias, tanto uma periodização normal, para quem é da prova curta, e uma invertida ou polarizada para quem é da prova longa, né? Então, basicamente essa. Entendi. Tá? E aí eu jogo sempre com as cartas que o aluno me dá. Né? Então, assim, tem gente que tem muita disponibilidade de tempo. Né? Sim. Então, eu vou apertar ele. Não tenho dúvida que eu vou. Né? Se ele me responde lá na ficha lá de anamnese dele que ele quer uma alta performance, que ele quer, né? Aí não tenho dúvida que essa é a minha praia. Essa é a praia que eu sou bom. Então, eu vou apertar ele. Mas o maior público nosso é o público que quer, né, enganjado numa nova modalidade, que quer, né, tá ali lá vivenciando. Então, o meu approach com esse atleta é completamente diferente. Né? Então, o tratar, né? O tratar, exatamente, o tratar. Você colocar ele para se superar, para vencer novos desafios, para todo tipo de situação. Porém, não é aquela cobrança de um atleta profissional, com patrocinador e tal. Exatamente, Tudo isso, né? exatamente. Eu sempre brinco, né? Tem um abismo, né? Entre o esporte amador e o esporte profissional. Assim, são duas coisas completamente diferentes. A cobrança é diferente do amador, né? Às vezes é a patroa querendo o cara mais... Exatamente, mais tem. São os filhos, né? Às vezes é o trabalho, né? Essas são as cobranças do amador, porque ele tem, em paralelo ao treinamento, uma vida toda, né, correndo também. Exatamente. E ele tem que saber lidar com tudo isso, né? Exatamente. E qual que é a diferença entre prova curta e prova longa, Raul? Explica aí pra galera. Prova curta hoje, né, a gente tem a prova olímpica, que teve agora na Olimpíada, né, que é uma prova que você nada 1.500 metros, você pedala 40 quilômetros e você corre 10. Então, a gente está falando aí para um atleta nela profissional de 1h50 no máximo de prova. Nela, prova longa são as provas de 70.3 e de full Ironman. Uma prova de 70.3 em média, nela 4 horas para um atleta profissional e um Ironman em média 8 horas. Né? Então, assim, é bem discrepante a diferença. O 70.3 é metade do Ironman. Ironman completo. Então, assim, só para o pessoal que está assistindo e que nela não entende muito, assim, só para fazer uma analogia. É como se fosse futebol de salão e futebol de campo. Ambos são futebol, mas não tem nada a ver um com o outro. E como lidar com essa diferença na hora de você prescrever lá os treinos para uma galera do 70.3 e a galera do Ironman completo? Sim. Assim, no âmbito de volume, de intensidade e até o tratar. Como que é essa diferença? Aí assim, o pessoal da prova longa, né, consequentemente vai ter um volume maior, né, as intensidades não vão ser tão intensas, até porque ele não consegue correr numa intensidade, então não tem por que a gente ficar treinando numa intensidade tão alta se ele não vai competir naquela intensidade. O pessoal de prova curta não. O pessoal de prova curta tem muito mais intensidade, né? Então tem essas duas diferenças. Mas aí, voltando àquele outro ponto, tudo aí vai depender do
o objetivo que o atleta traz para mim. Né? Então, Qual que é o foco dele, qual né? que é o foco dele. Então a gente vai trabalhar sempre em cima das cartas que ele me der. Né? Você fala, Raul, eu quero alta performance, eu quero ir para essa prova de 70.3 e fazer um sub-5 nessa prova. Né? Então tudo vai depender desse direcionamento. E essas provas mais curtas que tem aqui no Mato Grosso, tem a sprint, né? Tem a super sprint, sprint e o standards agora. Ah, mudou. O standard é distância olímpica, né? É 1,5, 40, 10. Entendi. Aí o sprint é o short triathlon, né? De antigamente, 750, 20 e 5. E o super sprint é metade disso. Entendi. Então dá para todo mundo aí. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Quem tiver vontade de um dia conhecer e viver um pouco disso, procura lá, deixa a sua rede social aí pra galera. Qual que é o seu Instagram? É o @rfteam. rfteam. Aham. E procura o Raul lá pra iniciar esses treinos aí, porque cabe pra todo mundo, né? E qual que foi o maior desafio? Qual que foi o maior, assim, não precisa falar nomes, né? Um aluno, assim, que mais te deu trabalho, assim, não só na parte de disciplina e tal, mas talvez em outras situações. Teve algum aluno assim que fala, cara, esse aluno foi um aluno assim desafiador? Teve um aluno, ele inclusive ele era um atleta meu lá, profissional, lá, corria na categoria profissional, né? E hoje ele é um grande amigo meu, mas ele era um cara que era difícil fazer Teimoso. O cara treinar devagar. Toda sessão ele queria ir para vida ou morte. Era vida ou morte, né? Todo treino era uma prova. Todo treino era uma prova pro cara. Então era assim, então o meu maior desafio, né com ele era frear ele, né? E ele é um cara extremamente talentoso, né? Assim, brasileiro, eu coloco ele entre os 3 brasileiros mais talentosos que o triatlon já viu. Caramba. Né? Então ele era um atleta extremamente talentoso, mas ele tinha essa coisa, ele queria era matar ou morrer nos treinos para ele, né? Mas assim, graças a Deus a gente teve bons resultados, né? E enfim, hoje ele é treinador, né? Lá também, Sim. enfim. Mas deve saber quem que é, se ele estiver assistindo, né? Ele já vai saber. Já. Ele sabe. Raul, e no meio de uma preparação, o cara tá lá, né? Um atleta amador, né? É mais difícil de lidar. Quando aparece uma lesão, cara, o que fazer com esse cara? Como tratar? Como ir na parte psicológica para que ele tenha uma boa recuperação, para que ele não desista, ou para que ele, igual você falou, segura a onda, porque às vezes a pessoa até lesionada, ela vai treinar, né? Em cima da dor e não tá nem aí. Uma lesão no meio de uma preparação, quais são os caminhos? Então, o nosso approach, né, Schumacher, assim, o que eu tento nela mostrar para ele é assim, nela se lesionou, ele, né, porque, por exemplo, ela não pode nem pedalar e nem correr. Só nadar. Mas eu mostro para ele, ok, a gente não vai ganhar desse lado, mas a gente pode ganhar desse outro lado. Então a gente vai colocar a sua natação como você nunca teve, né? A gente não pode correr, a gente vai correr dentro da piscina, a gente vai fazer o deep run, né? Então a gente vai acelerar esse processo seu de recuperação. Então assim, a gente deixa de ganhar de um lado, mas a gente ganha do outro. Mas é claro, assim, né? Acho que não existe nada mais frustrante para um atleta que é ele nela se machucar, né? Mas com esse approach, né? Assim, a gente, né, consegue manter ali um mínimo de motivação, consegue, né? Uma luz ali no fim do túnel, digamos assim, né? Então ele vê que ele pode, né, ela tá ganhando de um lado, né? E isso aí mentalmente para ele é muito bom. Porque igual a gente falou, o atleta de triatlon, ele tem uma capacidade, uma resiliência maior, mas quando vem no meio do caminho, né, uma barreira como uma lesão ou alguma outra coisa, né, sei lá, uma doença, enfim, pode acontecer. Né? E uma coisa que eu vejo, né, Schumacher, porque principalmente no esporte amador, né, eu vejo muita gente vindo pro esporte, são assim, né, pessoas que têm lá problemas pessoais, né, de autoafirmação, de autoestima baixo, e aí que vem através do esporte, né, tentar suprir isso,
né? Então eu tenho muito esses perfis, né? Então esses perfis são um pouco mais difíceis de você lidar com ele. A própria rede social, né? Exatamente. Cobra muito da Exatamente. pessoa. Não é que Então, cobra, ela se cobra. ela se cobra. Ela quer mostrar, ela quer postar. Ela se cobra. Aí tem hoje, né, igual eu disse, o Strava, aí tem as comunidades, né, dentro de Garmin Connect, enfim, no grupo ali, então que você está sempre, né, nela querendo mostrar, é o cara que está de olho no seu treino na hora que você baixa, né, então não, eu vou, então, pô, hoje aqui no meu longo eu vou dar uma apertada para dar um pace médio, que aí os caras vão ficar, né. Tem gente que até esconde os treinos, tem, né? gente que esconde, tem. Então, assim, mas o cerne do problema é o ser humano. É orgulho e vaidade. Se você for voltar todos os problemas, todos os problemas, se você voltar à origem deles, você vai ver que esses são os dois pilares, né? Orgulho e vaidade. É a posição que a pessoa quer estar, é o pódio, é tudo, né? Exatamente. E você hoje tá treinando? Como que tá a rotina aí? Só a musculação. Hoje eu tô 23 quilos acima do peso que eu tinha. Caramba! 23 quilos acima, né? Você vai competir na musculação? Nada. Ganhou 23 quilos de massa muscular. De massa. Tem alguns amigos que me chamam de bisão, né? Búfalo e tal, porque eu era, o Raul atleta tinha 66 quilos. Eu era igual um usuário de crack, sabe? Era magro igual, enfim. E aí, de repente, eu, né? Porque eu mudei o corpo, né? Qual que foi a sua última prova que você correu? Minha última prova foi o Xterra, né? No final da minha carreira eu fui pro cross triathlon, né? Depois que eu parei de correr o circuito mundial de prova longa, né? Eu tive um ano assim lá sabático e aí eu comecei a andar de mountain bike por influência de uns amigos meus lá de Itaipava, Petrópolis, né? E aí eu comecei a andar de mountain bike e aí assim eu tive a alegria de novo em estar naquela rotina de novo. E aí a gente tem um circuito se divertindo. E aí tem um circuito bem legal de cross triathlon, né? Que chama Xterra aqui no Brasil, que são provas de cross triathlon, que você nada, pedala e corre, mas tudo off-road, né? Então você pedala de mountain bike e corre em trilha. E aí nos últimos 2 anos eu fiz só esses circuitos, né? Então foi bem bacana. E a minha última prova foi em Búzios, foi uma prova que eu fiz lá terceiro, lá colocado, né? Isso foi em 2019. E aí a minha ideia era 2020 ser minha última temporada. Então eu vinha treinando bastante, mas aí nisso veio a pandemia. Aí acabou antecipando essa minha aposentadoria. Mas olhando assim para trás, assim, eu fui mais longe do que eu supunha aí. Então eu sou muito grato ao esporte, tudo que o esporte me proporcionou e proporciona até hoje. E você está levando isso para frente, né? Querendo ou não, ser um aluno seu deve ser um grande privilégio, não só da boa pessoa que você é, que todo mundo fala, todo mundo são boas referências, né? Não te conhecia pessoalmente, hoje é o primeiro dia aqui, é uma alegria estar aqui trocando essa ideia com você e, tipo assim, quem é aluno, querendo ou não, se espelha demais em você e quer, talvez um dia, talvez 10% do que você já fez e tal, ou às vezes até ser mais, né? Mas é muito bom ter uma família, né? A sua assessoria hoje, pelo que eu vejo, a galera é uma família mesmo, e todo mundo unido e todo mundo motivado sempre, né? Sim. Hoje, assim, porque graças a Deus a gente tem um grupo bem legal, é isso aí que você falou mesmo, é uma família mesmo, né? Então, e hoje é uma coisa que é muito, muito gratificante para mim, eu saber que eu tô fazendo a diferença na vida da pessoa, né? Assim, de alguma forma eu tô sendo uma ferramenta para isso. Então isso é tão gratificante quanto ganhar uma prova para mim. Massa, né? Massa demais. Falar em prova, como que tá o calendário estadual aí? A gente vai ter mais uma prova ainda, em novembro, aqui no Mato Grosso. Vai ter uma etapa de duatlon agora, antes, né? E aí, em novembro, a gente tem a última etapa, né? Do Mato Grossense. Então, e aí, fora isso, tem várias provas pelo Brasil e pelo mundo afora. A galera de Mato Grosso tá indo para fora? Tá indo para fora, Eu tenho aluno indo daqui a 2 semanas para o 70.3 São Paulo. Em novembro eu tenho aluno indo para um 70.3 no Vietnã, né? Então
a gente tem aluno indo para maratona, né? Tem aluno indo para maratona de Berlim, outros indo para maratona de Chicago, né? Então vai usar como treino. Tem né? muita prova. Tem Essas muita maratonas aí, o cara corre para usar como treino, né? Não, e a gente tem alunos só de corrida também, né? Verdade, Hoje, verdade. a RF Team, assim, o nosso, né, 80% do nosso público é triatlon, mas a gente treina alunos de corrida Só também. corrida, né? Inclusive agora eu tô com um novo sócio aí nessa parte de corrida, então a gente vai dar uma ênfase também grande nessa parte da corrida. Quem que é seu sócio? Chama Eberson. Eberson. Eberson, exatamente. Ele vai estar comigo à frente aí. Ele está aqui? Ele é aqui do Mato Grosso. Do Mato Grosso? Exatamente. Legal. E quais os serviços que vocês oferecem lá? Então, já abrindo esse gancho aqui, na RF Team. Tá, hoje a gente oferece uma planilha, né? Então lá o atleta tem, o aluno tem algumas opções de planos, né? Então ele vai receber uma planilha semanal. E aí hoje aqui no Mato Grosso a gente tem uma operação física, né? Então a gente tem treinos presenciais. Então segunda-feira a gente tem treino de corrida, terça de natação, quarta de corrida, aí quinta a gente tem treino de ciclismo, sexta de natação e sábado é o nosso break, né? Ou longo de corrida. Então são 2 treinos que ocorrem ao mesmo tempo. Entendi. O pessoal que só corre vai pro longo de corrida e o pessoal do triatlon vai para pedalar e vai para correr depois. São 2 treinos que a gente ministra em conjunto. Né? Então é basicamente assim. E ao menos uma vez por mês a gente está fazendo algum evento nela simulado. A gente fez tem 2 semanas, a gente fez um simulado no Aquapark, né? Então a gente fez um evento bem bacana, tinham lá 40 pessoas, né? Lá tem rio, né? É um lago. E o legal é que a gente fez até uma premiação em dinheiro, né? Então a gente deu uma premiação em dinheiro. Então foi bem bacana, porque nego dá a vida, né? É bem legal, né? E aí a gente, né? Novembro a gente vai fazer um outro simulado desse, né? Então assim, conforme um dos meus objetivos aqui é massificar o esporte. Eu quero que o esporte cresça aqui. Massa, é isso aí. E quem que tá liderando aí o campeonato estadual? Tem feminino, eu não sei quem é, porque tem 3 lá distâncias, né? Mas eu tenho um atleta meu, o Matheus, né? Ele tá liderando no triatlon, né? É um garoto novo, aqui do Mato Grosso, um talento, né? Então o Matheus tá super bem no esporte. A Débora é sua aluna, né? Eu entrevistei ela aqui, a Débora Serra. Débora Serra é minha aluna, exatamente. Eu já entrevistei ela. Psicóloga, Débora, gente boa. O namorado dela também é aluno seu lá. O José. Massa. Começaram há pouco tempo no esporte, então... Ela falou mesmo que ela tá fazendo mestrado e tal, viajando muito para manter a rotina, tá correria demais, enfim. Exatamente. Não é fácil, não. E para finalizar aí, Raul, a gente deixar aqui, a gente vai até amanhã aqui conversando, 2 treinadores falando aqui, mas deixa uma mensagem aí pra galera, uma mensagem positiva aí pros seus alunos que estão lá ao vivo no Instagram, pessoal que vai nos assistir no YouTube futuramente, deixa uma mensagem aí de coração. A mensagem que eu deixo, né, para vocês é: não deixem nem ninguém, nem nada limitar vocês, tá? Se vocês realmente acreditam que vocês podem fazer, lutem com tudo que vocês possam e que você, de alguma forma, você vai conseguir. Então, jamais permita que alguém ou alguma coisa te limite. Show de bola, é isso aí. No limites. Exatamente. Parabéns, cara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, nela conversando um pouco sobre o treinamento. Isso. Espero que tenha parabéns outras pela oportunidades. iniciativa, se Deus quiser. E quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, o Atacadão do Suplemento, Bateras Beach, PHD Bike Shop, Vai Bem Saudável, GTX Esportes, R Máximo Serviços Automotivos, Inspire Studio Fitness. E aos nossos colaboradores, Z4 Store, a loja online, 3 Corações, Café, Farmapele, Farmácia de Manipulação e Ciclo Shimano. Obrigado a todos que ficaram ao vivo no Instagram. Quem comentou, depois vai ter o sorteio da jersey da PHD Bike Shop. Até a próxima, fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau.